Pessoal, então boa noite. Espero que estejam bem nessa retomada aí paulatina, né? Aos poucos das nossas atividades. Que a gente está trazendo cinema e psicanálise. E aí eu estarei com vocês a semana e semana que vem a Michelle volta na última semana de fevereiro, tá? Então eu escolhi dois filmes com uma conexão entre eles, mas que é a questão da memória, né? São dois filmes que se preocupam em trazer uma reflexão. Não é que eles se preocupam, né? Esse já é o meu olhar, já é meu gesto de leitura, já sou eu participando aí do trabalho de interpretação. Mas tentando mobilizar algumas questões que são importantes para a clínica contemporânea e principalmente para a clínica, né, brasileira, digamos assim, né? No caso da clínica brasileira. Na verdade, assim, isso é importante em qualquer lugar. Mas é nítido, principalmente quando a gente circula em outros ambientes acadêmicos que estão produzindo teoria e análise em psicanálise, o quanto que a América Latina, e no caso o Brasil, estão avançados, mu- muitos anos avançados, em relação a algumas abordagens na psicanálise contemporânea, notadamente as de gênero e as étnicas, né? Como isso entra na escuta clínica, né? Porque há sujeitos que ainda defendem aquela coisa, né? Que o sujeito não tem cor, que o sujeito não tem gênero, o sujeito é universal, isso é uma bobagem, sabe? Né? Para conversa para boi dormir. Inclusive, eu acabo de retornar de um evento, né, em Paris, que foi Nanterre e Créteil, né, duas universidades, e lá ficou muito nítida essa diferença de como a psicanálise não é a mesma coisa em qualquer lugar do mundo. É importante a gente conhecer as histórias das ideias, né? Como que os países, né, os blocos de países, os continentes foram recebendo essas teorias, tá? E como que eles foram interpretando de formas diferentes e, para dizer assim, deslocadas, questões que são muito importantes para essas teorias, né? Então, no caso da psicanálise, um conceito que muitas vezes ele é apropriado, que é básico e apropriado de forma equivocada, é o conceito de inconsciente. Então, independentemente do trabalho que a gente faça em psicanálise, que a gente se propõe a fazer em psicanálise, o que eu digo em supervisão, em aula, né, é sempre a mesma coisa. O arroz com feijão precisa estar muito bem feito, né? Então, há tendências, né? Há autores que escorregam inconsciente para outras coisas, né? Alguns autores estadunidenses, por exemplo, eles usam a palavra personalidade em livros que eles dizem que são livros sobre psicanálise. E a palavra personalidade, ela é muito complicada em psicanálise porque pode sugerir personalidade que exista um pré-construído sobre o sujeito. Quero dizer assim, né? A personalidade, você pega um livro, começa a folhear e tá ali, personalidade borderline, né? E isso pode criar o efeito de que uma vez que eu identifico as características no sujeito, eu já resolvi a questão, ou que eu tô em... Mas, na verdade, isso pode ser um perigo para eu não estar escutando, na verdade, quem é aquele sujeito, né? Tanto que vocês sabem que na questão do autismo, da abordagem do autismo, não só em psicanálise, mas em outras vertentes, a gente não faz mais certas diferenciações hoje. Acho que vocês já ouviram falar já da tal da síndrome de Asperger, né? Hoje a gente não fala mais em síndrome de Asperger, porque uma das características que se costumava atribuir à síndrome de Asperger é que ele era um sujeito um pouco mais sociável e um pouco mais, entre aspas, inteligente, com altas habilidades, né? Que se comunicava mais, mas que tem menos filtro, quando na verdade, quando a gente investiga o autismo, um elemento que é fundamental levar em conta é a importância dos espaços cuidadores para os sujeitos desenvolverem essas habilidades de conexão com o outro, de desenvolvimento emocional, e habilidades intelectuais, cognitivas e assim por diante. Então, você falar de uma personalidade ou uma síndrome, né, diferente dentro do espectro de autismo, né, do Asperger, por exemplo, era você criar, às vezes, um pré-construído de que aquele sujeito já nasceu assim, ou que
existe, né? E a gente ignorar o mais importante no trabalho com autismo, que é como que a rede ao redor desse sujeito vai funcionar desde o começo, né? E como que ela funciona desde o começo. Até porque não existe um consenso científico, por exemplo, sobre a origem do autismo, né? Se ele é genético ou se tem a ver somente com questão da criação. E às vezes, para o próprio sujeito, eu fico pensando se interessa muito de onde veio. A questão é para onde vai, às vezes, né? Então, estou dizendo isso por quê? Porque é interessante a gente sair um pouco, a gente, né? E ir para esses universos, como por exemplo a França, né? E a França tem toda uma história de embates na psicanálise, é para a gente ir percebendo como que aqui, né, no Brasil, né, nas universidades, mas não só, né, nas escolas de psicanálise que se preocupam com pesquisa, nós estamos bastante avançados na consideração de alguns elementos para a escuta, né? Então, nessa semana e na semana que vem, eu proponho trazer elementos da psicanálise, alguns conceitos básicos, para a gente fazer a interseccionalidade desses conceitos com questões como o gênero e as questões étnicas, né? A questão étnica vai ficar, acho que, bem mais clara no filme da semana que vem, que eu não sei se vocês já chegaram a assistir, tá no Netflix, né? Tá disponível lá. É um filme que me emocionou bastante, assim como o filme de hoje. O filme de hoje não dispensa apresentação, tá super hypado. É o filme que vai ganhar o Oscar, né? A gente já sabe disso. E, né, inclusive na França, ele tá tudo, né, qualquer lugar que você anda ali, nos metrôs, nos outdoors, tá tudo espalhado ali o Je suis toujours là, né? Quer dizer, eu ainda estou aqui, que é fizeram uma tradução bem literal do título, inclusive. Então, a gente vai falar eu trago hoje, ainda estou aqui, para falar sobre memória e fazer alguns recortes sobre gênero, tá? Mas eu queria, junto com vocês hoje, falar um pouco sobre memória e o que é memória para a psicanálise. Qual que é a especificidade, né? Porque dependendo de como a gente entende inconsciente, isso afeta, por exemplo, os outros conceitos básicos, né? O seminário 11 do Lacan, né, que é um seminário importantíssimo, né, Jacques Lacan, psicanalista francês, como a gente sabe, ele escreve o seminário 11 logo após o seminário 10, que é um seminário sobre angústia, que é um seminário importantíssimo, é um divisor de águas, né, praticamente, na obra lacaniana. E logo após escrever um seminário sobre angústia, ele resolve escrever. Isso eu acho fascinante no movimento desse pessoal que pensa psicanálise ou pensa a qualquer hora. Ele faz movimento de vai e vem, ele vai resgatando, vai mudando, vai trocando, vai reformulando. E ele fala: agora eu penso diferente. Então, esse movimento é uma exuberância, você vê um pensamento se construindo, que ele não está pronto. E que isso depende da escuta. E não só da escuta clínica, né? Se vocês olharem os seminários do Lacan, seja na Sorbonne, seja no Collège de France, e seja nos institutos de psicanálise onde ele deu aula, a plateia é sempre muito diversa. Diversa sim, né, gente? Das condições francesas. Você não vai ver pessoas negras ali, por exemplo, infelizmente. Mas dentro você vai ver africanos, né? Porque, é, é, por exemplo, a França colonizou a Argélia, né? Como vocês sabem. Então, há um momento que há esse intercâmbio também. O próprio Althusser, que é um filósofo marxista importantíssimo para o século XX, ele é argelino, né? E ele estuda e vai ser professor na França. Inclusive, Lacan vai conhecer Althusser, né, profundamente, vai ter contato com a obra do Althusser, é um autor importantíssimo para Lacan. Então, o inconsciente não é o que a gente não sabe. Ponto. É a primeira pedra de toque, né? O inconsciente é o que o sujeito sabe, mas esqueceu que sabe, porque há um processo de recalcamento desse saber, né? Então há um saber que o sujeito insiste em evitar por conta do recalcamento, né? Eu tenho um exemplo ótimo e fresquinho para dar para vocês de um saber que a gente sabe que está ali, né? Mas que a gente recalca. Por quê? Porque, gente, a gente recalca, a gente se aliena para a vida poder acontecer um pouco, né? Porque senão, se tudo que acontece você ficar pensando tintim por tintim, você não sai da cama, né? Então, hoje acordei, maravilhoso, como sempre. Aí acordei, fui pra academia, né? E aí acordamos juntos. O Anderson falou assim: ó, eu vou de carro, o Anderson vai de moto, porque de lá ele vai pra corrida, que ele faz corrida. E aí, no caminho, cheguei até a. E ele falou.
Eu cheguei à academia, né, o professor ficamos esperando ele, o Anderson não chegou. Achei estranho, liguei, não atendeu, mas ele tinha comentado na noite anterior que a corrida que ele ia fazer hoje ia ser um trajeto mais longo. Ainda eu comentei com o professor, acho que ele foi direto, então, e eu não devo ter entendido isso, eu não escutei, ele não falou. E se ele falou e eu não escutei, ele vai encher meu saco. Eu brinquei com o professor, vai encher meu saco, eu não escutei. E aí fiz ali meu treino, e tal, vim pra casa, que eu ia começar a atender a partir das 8. E café, tomei banho, e aí às 7h50 me ligam da Unimed pedindo para eu ir até lá, porque ele tinha sofrido um acidente de moto, ele foi parar embaixo de um caminhão, caminhão não, perdão, um ônibus, então ele estava bastante machucado, mas estava consciente, não tinha quebrado nada, mas está tudo bem, tá? Isso foi hoje, tá fresco o exemplo, né? Tá aqui em casa, tá ralado, tá com dor muscular, mas não quebrou nada. Mas o que que é o saber que a gente tem e a gente recalca? Que você não tem controle nenhum sobre como vai ser o seu dia. Você não sabe nada sobre como vai ser o seu dia. Não tem agenda do Google que dê conta do que vai ser o seu dia. E a gente não sabe para onde esses acontecimentos eles vão nos levar em termos de associação, em termos de significação. Só que muitos de nós alienamos, que a gente sabe que a gente não sabe, que a gente sabe que não há controle. Por quê? Porque senão a gente não sai da cama. Alguns sujeitos não estão alienados disso, e muitas vezes eles justamente evitam sair, evitam ir ao encontro do outro. Alguns até têm dificuldades imensas de sair da cama para ir ao encontro do outro, justamente para evitar essa dimensão da vida, que eu não sei. Eu estou evitando a angústia. Mas ao evitar a angústia, eu não consigo tirar a desgraça da angústia. Ela está ali. Mas ao mesmo tempo, me alienando, a angústia aparece, porque de repente a gente topa com o real, não é que a gente encontra, a gente dá uma topada. Essa topada do Anderson com né, esse acidente, o que que é o real? O real não é o previsível. O real psíquico eu não sei. Se você olhar a agenda do Google, tá ali o teu real físico, digamos assim, o real do campo do imaginário. Mas o real daquilo que determina a sequência da. Gente, o que determina a tua vida não é a tua agenda do Google. É aquilo que não está previsto. É aquilo que a gente não sabe. É aquilo que acontece. Acontecimento não é o previsível. Acontecimento é o imprevisto que, uma vez que rompe na história, convoca a gente a reorganizar as temporalidades. Convoca a gente a reorganizar o que a gente sabe. E alguns sujeitos demoram muito para fazer isso, né? Então, o inconsciente não é o que não sabemos. Ponto. O inconsciente é o que esquecemos que sabemos por conta de um processo repressivo. Mas cada um de nós tem uma história para saber isso que está recalcado. E mais ainda, cada um de nós tem uma história de recalcamento que não é a mesma, né? Então não sofremos processos de recalcamento da mesma forma, cada um tem a sua narrativa, né? E cada um tem a sua narrativa de redescobrir aquilo que em algum momento foi apresentado, né? E se tem alguma coisa a que nós somos apresentados logo de cara para poder viver, para poder ter consciência sobre que vivemos, é a perda, né? É a morte. Então, saber que existe é saber que se morre. Não tem como você saber que você existe e não saber que você vai morrer. Uma coisa vem acompanhada da outra. Inclusive, é algo que a gente recalca também, a questão da morte. Mas ela insiste em existir psicossomaticamente em nós. Angústia e ansiedade, né? Os sintomas de angústia, de ansiedade, gente, assim, é batata. É que nem sempre isso fica claro no processo de análise, mas assim, é batata. Tem sempre a ver com a relação do sujeito vivente ali, falante na análise, com algo que tem a ver com a finitude, com a perda, a morte de alguma coisa. E quando eu falo de perda e morte, não necessariamente alguém morrer, algo acabar. Aí depois, né? E quando passar? E quando começar? Porque quando algo começa,
né, a idealização morre e vem o real tal como ele é, né. Aí eu vou ter não só o que eu imaginei, mas aquilo que me foi imposto pelas condições em que eu vivo, tá. Então estou falando aí um pouco sobre o conceito de inconsciente, porque a palavra inconsciente não pertence à psicanálise. Religiões falam de inconsciente. Outras perspectivas psicológicas falam de inconsciente, tá. Mas o inconsciente, como a psicanálise entende, só a psicanálise entende, assim, tá. Tanto que vejam, e é importante a gente se apropriar, né, e do jeito que eu falo assim, né, gente: "Ah, o inconsciente é o que a gente esqueceu que sabe". Ai, que beleza, que fácil, né, agora resolvi. Não, não é. Porque pra gente chegar ao inconsciente, a gente depende de uma materialidade, tá. Porque veja, gente, a psicanálise não é uma teoria subjetivista. Isso é muito importante, tá. O que eu quero dizer que não é uma teoria é uma teoria sobre a subjetivação. Que isso quer dizer? Vamos lá. Que a teoria da psicanálise é sobre como o sujeito foi tornado possível. Qual que é a história desse sujeito comparecer? Qual que é a história desse sujeito sentir como ele sente as coisas, né? Aliás, teve um exemplo esses dias que foi muito bom disso, né? Que um cara falando da sua parceira, que ele falou assim: ela tem dificuldade de falar de sentimentos, de falar do que ela está sentindo. E eu perguntei pra ele: "E você fala pra ela o que você sente?" Ele fala: "Eu falo. Inclusive a gente briga porque eu falo". Quando você falou? Por exemplo, essa brincadeira que ela fez uma brincadeira sobre bebida, né, sobre e ele não gostou. Eu falei pra ela que eu não gostei. Falei: "Mas veja, isso não é falar do que você está sentindo, da maneira como eu tô te perguntando. Porque quando eu te perguntei se você fala pra ela do que você sente, não é pra você falar de um acontecimento, de um evento. Quando você me dá esse exemplo, você tá falando de um evento. A questão é, você consegue fazê-la entender por que pra você isso foi um problema? Por que essa piada não foi uma piada? É aí que está a questão. E se a gente não se atentar a isso, vocês não vão se comunicar nunca. Porque ela diz pra você que ela não tem que pedir desculpa, porque foi uma piada. Mas talvez ela tenha que entender onde que essa piada toca em você. Agora, se sabendo disso, e se ela conseguir compreender isso, porque isso é um trabalho, às vezes não vai ser de cara que vai acontecer a compreensão, vai ter que ter muita troca, né. Aí sabendo disso e onde isso te toca, aí você concorda que é uma outra escolha ela continuar brincando com isso, né. Ela continuar fazendo piada com isso, porque ela tá implicada numa coisa que pra você é uma questão. Ao mesmo tempo, né, quando ela brinca, que conteúdo que ela tá tentando trazer, que falando sério ela não traz? Porque a piada, vocês sabem, né, é um conteúdo recalcado, um conteúdo reprimido, né. O Freud escreveu ali o xiste. Então vejam, eh, o que eu quero retomar com esse processo é que nesse exemplo que eu estou trazendo, é que a psicanálise é sobre subjetivação. Como isso para mim se tornou um problema? Onde isso me toca? Aonde isso me leva? É um trauma? É uma memória ruim? É uma insegurança? Quando eu falo que a psicanálise é uma teoria subjetivista, pessoal, é que ela não é uma teoria relativista. Tudo pode, qualquer coisa serve. Isso é a pior. Se alguém diz isso é porque não sabe pulhas de psicanálise. A questão da psicanálise não é que tudo pode. Bom, tudo pode ser, só basta acreditar, né? O que tiver de ser, será, isso a Xuxa já disse ali em 1990. Mas a questão para psicanálise é o seguinte: por que uma coisa apareceu e não outra em seu lugar? Isso é lindo. Ela fez a piada. Ele poderia ter rido, não poderia? No lugar ele ficou o quê? Chateado. Por que ele ficou chateado ao invés de rir no lugar? É aí que a gente vai. Mas por que você reagiu assim, não assim? Então não é subjetivista. Não. Não é relativista. Não. Então, muitas vezes, alguns sujeitos têm a dificuldade, né, de compreender a psicanálise, porque a gente tem que se atentar a esse aspecto básico.
né, a voltar a esses conceitos básicos, porque a partir deles a gente vai para outros que compareceram depois. Então, bom, e o inconsciente tem a ver com a vida afetiva do sujeito, né. E parênteses, né, gente, quando eu falo alguns outros saberes, cada saber tem uma maneira de nomear aquilo que acontece dentro da gente. Alguns chamam de alma, não é? Alguns chamam de espírito, alguns chamam de inteligência, alguns chamam de consciência, né? De tudo isso, o que que interessa para a psicanálise? A psicanálise não rejeita a consciência, mas a consciência é uma mínima parte do sujeito, né? O que que a psicanálise vai investigar? É a vida pulsional do sujeito. Quer dizer, aquilo que existe dentro dele e que ele tem uma necessidade imensa de saber o que é. Tanto ele tem essa necessidade que ele não cansa de tentar dizer isso para os outros, porque se o outro entende, ele entende. Projeção, né. Teve até um exemplo naquele eu achei interessante a maneira como ela administrou, né, aquele seriado, na verdade é um reality da Netflix, Ilhados com a Sogra, vocês devem ter assistido ou visto por aí. É a temporada 2. Então a psicóloga ali eu até ia ver se ela é psicanalista, porque ela falou assim: "Eu vou usar um negócio da psicanálise, que é projeção", que colocou as cunhada perdão, as noras e os genros de frente ela fez colocou uma moldura, assim, de espelho e frente a frente. Pra um dizer para o outro o que mais incomodava. E a conclusão que eles iam chegando é o que mais incomodava na nora, ou vice-versa na sogra, era a característica que eles mais tinham como e que eles evitavam, né. Então que esse processo de odiar ou de amar, né, vinha junto e tem é um processo de autoconhecimento. Então quando eu rechaço alguém que tem uma atitude X, por que que essa pessoa, né, que apareceu de forma relativamente recente na minha vida, porque veja, eu tenho 40 anos, e eu conheço uma pessoa há 5, né, gente, quer dizer, eu fiquei 35 anos sem conhecer essa pessoa. Por que eu conheço ela e eu tenho uma rejeição assim? Onde isso me toca? Onde que doeu? Onde que incomodou? Né, me conta a história. Lembra? Não é subjetivista, é sobre a subjetivação. Para vocês não esquecerem, subjetivação termina com a palavra ação. É um trabalho. O sujeito não está pronto, tá? Então, pensando no inconsciente dessa maneira, veja, o inconsciente ele não se revela de uma vez. O inconsciente não se revela de uma vez. Ele não se revela nem por completo, né? É um processo, é uma vida, um porvir, tá? Dito isso, eu quero entrar então, associar isso com o conceito de memória, que é um conceito muito importante para a psicanálise também. E que vira e mexe a gente evoca, né. Seja para fazer trabalhos de interpretação, usando a teoria psicanalítica, seja para poder, né, no nosso setting analítico, na escuta, porque vejam, lembrem-se, bom, Jacó, se o inconsciente é do campo do recalcado, né, porque veja, a gente vive experiências traumáticas em que a gente topa dar de cara com acontecimentos que nos tocam, que nos tomam de uma maneira tão profunda que, às vezes, falta a palavra. O que que foi esse acontecimento, né? E é um trabalho elaborar, que tá mexendo num conteúdo que não tá pronto, né? Tá mexendo ali, na verdade, num movimento, não é nem conteúdo, né, gente? Porque conteúdo fica parecendo que tá ali paradinho, né? É só você acessar e trazer. É um movimento, né? Então por que que umas coisas tocam sujeitos e não tocam outros, certo? Como isso afeta pensar memória, né? Então o que que é memória para psicanálise? Porque a memória ela não é simplesmente o que eu lembro. Não é isso. Passa assim, às vezes a gente fala dessa maneira para o sujeito começar a associar ali, né. O que que você lembra, onde você vai, né. Mas a memória não é simplesmente um resgate que eu trago para cá. A memória
não é possível trazer algo tal qual aconteceu, né. Quando o sujeito fala sobre algo que lhe aconteceu, ele está fazendo acontecer de novo ali na frente do analista. Por quê, Jacó? Porque tem um corpo ali, e esse corpo quando ele traz, ele não está trazendo só palavras sobre algo que lhe aconteceu, ele está trazendo toda a vida pulsional que se passou para agora, tentando justamente dar algum tipo de significação para isso. Bom, e aí eu trago Ainda Estou Aqui, né, que, como vocês sabem, é baseado num romance, né, do Marcelo Rubens Paiva. E vejam, gente, o negócio da memória já começa aí. Como vocês devem saber, Ainda Estou Aqui é uma obra com elementos biográficos, que diz respeito à família do Marcelo Rubens Paiva, ao pai dele e à mãe, né, a Eunice Paiva. E a gente pode perceber a memória ali em mais de uma dimensão, porque tem a memória, né, desses sujeitos, também sobre esses sujeitos, porque tem a memória de cada um, tem a memória sobre eles, né, como o filho lembra da mãe, como o filho lembra do pai, e ainda tem uma memória no sentido de um outro sujeito que está ali, que é o Brasil, né. O Brasil ali, ele não é só um pano de fundo. Né, é como se ele fosse um personagem que também está atuando no destino daqueles outros personagens, né. É um Brasil dos anos 70, a gente sabe ali a questão da ditadura, hã, e o ponto de vista da narrativa, né, do Ainda Estou Aqui, pelo menos a versão fílmica, porque a gente está analisando o filme, né, não a obra base, que é o romance do Marcelo Rubens Paiva, é a perspectiva da Eunice, como vocês sabem, tá. Tanto que se vocês, buscarem no YouTube, mas não só no YouTube, na internet de forma geral, tem vários dramaturgos, diretores de teatro, atores produzindo conteúdo para analisar cenas, né, da constituição do corpo da Fernanda Torres para reviver a Eunice, porque ela queria achar um tom ali na narrativa, que não fosse um tom melodramático, né, mas de uma mulher resistente. Mas uma mulher resistente sem tirar a questão afetiva. Tanto que uma das cenas mais fortes, né, e mais que aparece na internet do Ainda Estou Aqui, é aquela cena do bom, gente, eu tô falando do filme aqui, prescindindo que vocês assistiram, que eu tô dando spoiler nenhum, tá, então, tô falando, né, é aquela cena que ela tá no restaurante com as filhas, né, e o filho, não sei se vocês lembram, e ela está sentada vendo as outras famílias. Né. Um crítico de cinema, ele disse que, na cabeça dele, se a Fernanda Torres ganhar o Oscar, é por conta dessa cena. E ele fez uma análise do rosto dela, como atriz, né, tem uma questão de maquiagem também, tudo, porque era necessário atribuir um elemento ali que pudesse ser associado a uma força, mas também a uma fragilidade, tá. Pra gente poder seguir, eu vou compartilhar com vocês, o trailer, né, hã, e uma cena aqui pra gente poder continuar a conversa, tá. O áudio tá indo pra vocês, gente, o áudio do vídeo? Ah, então tá, eu vou voltar então. Essa expressão da Fernanda Torres, tá, que tá sendo muito comentada pra poder construir a personagem, tá.
onde que o senhor vai? Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filha. Tá bom. Eu posso ir com ele? Seu marido já volta pra casa. Tá todo mundo lá fora falando da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo. Dá essa carta! Você tá mentindo pra gente! Você tá bem, mãe? Tô, filho. É desenho, claro que é desenho. Muito lindo esse filme. Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu Pediu o quê? uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. E é um filme também, né, quando a gente faz uma análise, né, semiótica ou discursiva, que ele tem uns recursos bastante interessantes cênicos, né? Entre esses recursos, uma oposição espacial, né, de finitude e infinitude muito grande, né? Porque, vejam, há uma questão da história individual de cada sujeito, que se contrapõe à história de um país, né? Então, algo mais restrito, algo mais amplo, e várias cenas do filme justamente fazem esse contraponto, né? Por exemplo, a cena em que ela nada, né? E a câmera foca nela nadando. E ela tá nadando no mar, né, gente? Ela não tá nadando numa piscina. Então, que são e ela e essa mulher nadando sozinha nesse mar, né? Nesse mar de água escura. Ao mesmo tempo, aquela cena que é bastante bonita, né? Dela. Deixa eu dar pra cá. Essa aqui, né? Dela com a filha, nesse encontro, né, de terra e água. Então, finitude, né, do finito, do que acaba, e esse infinito, né, de água. Então, o diretor, o responsável pela fotografia, né, enfim, pelos elementos cênicos, é interessante como eles vão trazendo esse contraponto, né? Porque se trata de numa perspectiva de uma memória nacional, ou, né, já vamos chegar nessa memória, o que que é essa memória? Que se contrapõe a uma memória individual. Individual, que eu quero dizer, dessa mulher, Eunice, que acaba sendo o centro, né, que é o olhar e o processo de transformação, porque ela acaba assumindo ali, né, a liderança da família, como vocês sabem. E eles se mudam, né, de Rio para São Paulo, até por questões financeiras, e ela vai estudar. Ela faz direito, se eu não me engano, além de direito, primeiro ela fez letras. Ela tem duas graduações. E ela vai se especializar em direitos humanos, né? Especialmente direitos indígenas, tá? Então, é um filme que faz esse contraponto, como eu disse, do o sujeito e o outro, né? O, o, o mínimo e o máximo, o pequeno e o grande, o finito e o infinito, tá? Inclusive materialmente, como eu tô tentando sustentar aqui com vocês, né? Só eu queria trazer esse trecho da Fernanda Torres falando sobre a construção da personagem da Eunice, tá? Pra gente poder chegar aí às questões de memória que eu quero trabalhar com vocês. Um dia o Walter me liga e fala, vamos tomar um café, queria conversar. Eu achei que ele ia me chamar para escrever alguma coisa. Porque eu também achei que, quanto mais pro Walter, eu já tinha pecado demais.
depois de 3 anos de Vania, 5 anos de tapas e beijos, que a minha carreira como atriz no filme do Walter já estava sepultada, entendeu? Filha? Outra coisa, né, gente? Esse espaço da casa e o espaço de fora. De novo, né? É um filme que joga com essas oposições. E aí o Walter me chama, isso perto da cópia recuperada do Terra Estrangeira, que eu fui ver no cinema, e quando eu saí eu abracei ele tão emocionada assim, porque o Terra nos fundou. No Terra Estrangeira, o Walter descobriu como é que ele gostava de filmar. E eu dei aquele abraço emocionado no Walter. E pouco tempo depois, dali a 2 semanas, ele me chama para meio recuperar aquela pessoa que eu era lá atrás, sabe? O último filme que eu tinha feito, assim, tinha sido Casa de Areia, de 2006, sei lá, quase 20 anos atrás. Eu não trabalhava com uma matéria de cinema sensível. Aí fui ler o roteiro, muito sensível, com cenas que você não costuma encontrar em roteiro, e que ainda fazia uma ponte depois para o Brasil de agora. Filhinha. Vem cá. Eu te dava. Calma. Foi uma experiência meio funda, assim, sabe? De muito tempo, pelo tempo que demorou e pela dificuldade que foi, e ainda junto com isso tem o negócio da minha mãe, né? Que é eu e a mamãe, de vez em quando a gente faz umas coisas juntos, sabe? E costumam ser coisas especiais, é estranho. Bem estranho. E esse filme, assim, eu sinto que é um filme da minha maturidade, sabe? Como atriz mesmo, assim. E espero que a gente tenha sido digno dela, sabe? Da história dessa mulher. Que a gente não tenha traído ela, sabe? Com melodrama barato. Mãe! Mãe! Então, eu queria chamar atenção para essas cenas, né, do filme, e dessas oposições que vão sendo construídas, porque isso é um trabalho de análise, né? Depois que a gente pega o todo, a gente vai dividindo, vai diminuindo, vai chegando ao básico, tá? Pessoal, o trabalho de compreensão, né, de um filme como esse, ou de qualquer outro filme, é muito semelhante a um trabalho de análise psicanalítica na clínica, né? Porque o sujeito, o que ele traz pra gente? Ele traz algo que ele entende que é o todo dele. Ah, aconteceu isso, senti isso, mas qual que é o básico? De onde isso vem? O que que isso toca? O que repete? Né? Onde isso te leva? Então, esse trabalho de esmiuçando,
né? Tanto que a gente vai trabalhar um filme, eu posso falar de uma análise de um filme, não posso? O trabalho de análise, que vem do grego, inclusive, né? A análise é diferente de uma síntese, né? A síntese seria a junção. A análise é a fragmentação, é a separação. Em que eu vou investigar por que essa cena vem depois dessa, né? Ou a pergunta melhor talvez seja, não é porque uma cena vem depois da outra, é essa ordem que ele contou, se fosse em outra ordem, mudaria? Se fosse em outra sequência, seria diferente? Né? Então tem cenas do Ainda Estou Aqui que são muito preciosas, como eu falei, né? Essa cena que vocês viram na hora em que eles estão mudando de casa, em que ela vai procurar a filha na casa, né? E tem essa escada da casa que é meio caracol, né? Meio labirinto, em que ela vai subindo assim, vai entrando na casa, e essa casa vazia, está vazio. O lugar de reconhecimento, de pertencimento está vazio. E mais do que vazio, vocês viram que as paredes estavam manchadas dos móveis que foram retirados, né? Porque muitas vezes fica o móvel ali, fica manchado porque a ação da poeira, tudo, tá manchado. E ela olha para a janela. E a janela, assim como a porta, são elementos interessantes porque eles não são nem o dentro e o fora. A janela de uma casa é a parte de fora ou a parte de dentro? Ela é justamente nenhum nem outro, é a comunicação entre os dois. Né? Então tem aquela música do Chico Buarque, Atrás da Porta, porque a porta é a passagem. E na música Atrás da Porta, do Chico Buarque, né? Quando olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar era de adeus. Juro que não acreditei, eu te estranhei, me debrucei sobre o teu corpo e duvidei. E me abracei, te arranhei, me agarrei nos teus cabelos. Quer dizer, o sujeito que está atrás da porta, porque ele se recusa a fazer a passar. Ele não quer que o negócio acabe. Tanto que o sujeito na música diz, né? Dei para maldizer o nosso lar, para sujar teu nome, te humilhar e me vingar a qualquer preço, te adorando pelo avesso, para mostrar que ainda sou tua. Então, atrás da porta é o sujeito da fala que, diante da memória, recusa o luto. Não, não quero que acabe. É melancólico. O sujeito de Ainda Estou Aqui é o sujeito que atravessa a janela. Que precisa pegar o luto e trabalhar com o luto. Sabe por quê? Porque no filme, vocês lembram que no final ela recebe a certidão de óbito, não é? Que eles queriam a certidão de óbito do Paiva. Porque durante anos, nos documentos públicos, ele era desaparecido. Ele não era desaparecido, ele morreu. Então, se eles não aceitam a morte, olha isso, gente. Se a família não aceita a morte dele, né, aceita não num sentido simples da coisa, né? Se a família não lida com a morte, com a possibilidade da morte, como que eu vou reivindicar o óbito? Então, para reivindicar o óbito, eu tenho que me implicar que ele morreu. Para poder passar para tanto que a cena, né, pessoal, que ela recebe certidão de óbito é uma passagem. É uma outra passagem, não é? Elas precisavam disso para poder fazer luto, para poder atravessar mais ainda, né? E inclusive buscar aí os responsáveis, né? Porque uma vez que o Estado reconhece a morte, mas olha como que é, né, gente? O Estado reconhecer a morte, foi preciso que a família reconhecesse para poder reivindicar. Transformar o luto íntimo em luto público, né? Bom, então, o Ainda Estou Aqui é um livro que trabalha com memória em várias direções, né? Então, a gente tem a perspectiva, né, sobre essa mulher, que é a Eunice, e esse trabalho de luto, de enlutamento e de elaboração desse luto.
né? Justamente por quê? Porque na narrativa do filme é uma personagem que trabalha. Não é que ela não vive momentos depressivos, né, gente? Muito pelo contrário, eu imagino. Eu nem sei se é possível viver uma situação dessa e não passar por situações depressivas. Inclusive acontece, tem cenas depressivas, né? Mas para que há um trabalho, talvez até uma luta na narrativa do filme, para que não se pare aí. Porque senão, vejam, isso é muito importante, tá, gente? Não estamos falando da Eunice, o sujeito é Eunice, estamos falando da Eunice, personagem do filme, tá? Como o filme traz. É bom isso ficar claro, tá? Há um trabalho da personagem, Eunice, ali na história, para que não se fique no discurso ressentido. Vocês já viram um livro da Maria Rita Kel que chama O Ressentimento? Que quem ressente, sente agora, de novo, e fica amargo, e fica mágoa. E a mágoa faz o quê? Com que o sujeito não saia, porque ele fica revivendo. É algo que ele insiste em não deixar ir. Só que o trabalho de deixar ir não é perder, é transformar em outra coisa. Isso é o luto. O luto não é perder. O luto não é deixar ir. É encontrar um lugar para aquilo que não se tem mais. O trabalho de introjeção. Então, é uma mulher, né, no filme, mãe ali de 4 ou 5 filhos, não me lembro agora bem o número, e que se coloca numa posição de não ficar no ressentimento. Tanto que ela, né, pega a família, vai para São Paulo, eles vão estudar, ela vai se tornar uma ativista, ela vai se tornar uma referência, né, dentro do trabalho que ela faz. E é interessante, porque é até um movimento interessante, porque não se trata da gente analisar e dizer, nossa, a Eunice fez o certo. Não, em psicanálise não se trata disso. Se trata de analisar o seguinte: o movimento da personagem, enquanto sujeito, é não permanecer no ressentimento. É trabalhar o luto como instrumento político e afetivo para que o outro, o Estado, reconheça a morte e o luto dessa pessoa que se foi. Né? Tanto que o sujeito, quando ele se ressente de algo, vocês sabem, dá uma sensação de que parece que parou no tempo, de que tá ali parado, não vai, né? Que não vai, que as pessoas, ninguém presta, todo mundo é ruim, né? E em psicanálise a gente não vai convencer ele de que as pessoas prestam, né? Mas que movimento é esse, né? De que comparece ali, que é o de que ninguém presta, tá? Quando a gente vai falar de memória, o primeiro texto, né? Acho que o texto básico da psicanálise, para começar a estudar memória, para quem se interessar, é o Bloco Mágico, né? Do Freud, tá? É um texto bem ali dos, se eu não me engano, anos 10. É que eu não vou lembrar de cabeça agora, né, gente? É muito texto. Mas é um texto curto, né? Em que o Freud vai teorizar sobre a memória. Então, o texto se chama Notas sobre o Bloco Mágico. Tá? O que é o bloco mágico? Vocês devem conhecer como lousa mágica. Já viram a lousa mágica? Vocês tiveram lousa mágica quando era criança? Que era aquela lousinha, em geral é rosa, né? Que você escreve, aí você levanta assim, apaga, aí você escreve de novo. Aí você levanta, apaga e escreve de novo. Isso existe desde os gregos, tá? Não de plástico, né? Nos gregos como é que funcionava? Era de cera, um bloco de cera, aí se colocava em cima uma folha de. Como é que eu vou dizer? Sabe esse papel? Então, o bloco é de cera e a folha, aquele papel manteiga, alguma coisa assim, né? Que a pessoa escrevia, né? Para poder ali marcar. E ao escrever na folha, se escrevia com graveto, um pedaço de madeira, tá? Para poder marcar a cera embaixo, tá?
E aí o que acontecia? Para você poder escrever de novo, você levantava a folha, né, de papel manteiga ali e tal, que não é papel manteiga, que eu estou associando aqui, e passava ali um instrumento para poder alisar de novo a cera, né? Que os gregos chamavam isso de palimpsesto. Só que eles percebiam que mesmo quando passava a espátula para deixar reto de novo, ia ficando as marcas das escritas anteriores, elas não eram totalmente apagadas. Isso eu acho que fica mais claro na lousa mágica, quem teve. Vocês lembram que a lousa mágica uma hora que não dava mais para escrever, porque você ficava levantando, levantando, embaixo aqui do plástico estava tudo marcado, né? O plástico ia ficando deformado. Então o Freud diz: isso é a memória. A memória não é você voltar exatamente para algo onde aconteceu e trazer tal qual aconteceu para o analista ou para quem quer que seja, porque somos sujeitos, não somos uma fita tape, não somos um vídeo do YouTube. Se você quiser, você volta exatamente para o minuto 20:47. Não, né? A memória ela não é linear, né? Por quê? Porque a gente não lembra necessariamente. Primeiro, a gente não lembra na sequência, necessariamente. E a gente não lembra simplesmente resgatando. Então a memória ela não é um resgate, né? Então estou trazendo claramente. Mais importante do que eu estou rememorando é em função do que eu estou rememorando. O que me levou a essa rememoração, né? E muitas vezes olha que interessante, gente. A memória, né, ou rememorar, não acontece necessariamente quando alguém vai contar algo que aconteceu com ele. A memória, ela está presente em qualquer associação que a gente faça, né? Então, quando uma paciente trouxe uma vez que ela tinha horror à lagartixa, né? E ela trouxe isso numa sessão, que era um animal assim, que ela tinha. Era difícil ela ter horror a algum animal, mas ela tinha lagartixa, né? E aí, conforme as sessões foram acontecendo, ela começou a se lembrar do momento em que o pai e a mãe começaram a se separar. E aí, a mãe foi indo para o fundo da casa, né? E no fundo da casa tinha uma edícula. E ela ficava com a mãe na edícula, porque ela tinha medo de ficar com o pai e ela não queria deixar a mãe sozinha. E essa edícula tinha muitas lagartixas. Então, esse não gostar, esse horror, né? E o horror para Freud, a gente não pode se esquecer que é alguma coisa extremamente familiar. É algo que me causa um estranhamento, mas ao mesmo tempo, de onde vem isso, né? E é interessante, né, e ela dá análise, porque ela vai falando que as lagartixas começavam a aparecer conforme os pais se separavam. E a mãe foi para o fundo da casa. E o pai, chega uma hora que ele abandona esse processo de separação, ele abandona a mãe e a filha para trás e vai viver a vida dele. E, gente, se a gente pegar a lagartixa, o que é? É aquele animal que vocês sabem que larga o rabo para trás e ele vai embora, se ele se sente ameaçado. E num trabalho de análise, você veja, né? Esse não gostar da lagartixa, nesse caso, desse sujeito em análise, como foi se conectando com. Não é um horror à lagartixa. É uma imagem que ficou incrustada, né, nas minhas associações psíquicas, no momento em que eu perguntava quantos anos você tinha? Ela falava 8, 9. Quais são as condições de uma criança com 8, 9 anos entender exatamente o que é uma separação? Ainda mais essa maneira como aconteceu. Ela lembra da maneira que é possível lembrar. E qual imagem que ela consegue lembrar a separação? Da lagartixa. De qual animal que ela fala que ela tem horror? Da lagartixa. E ela reproduz isso na relação com o parceiro dela. Porque ela tem uma dificuldade muito grande de fazer o quê com ele? Porque se separar, essa é a lagartixa. Tanto que ela fala, eu não me reconheço, eu não faço coisas sozinha. Falei, mas não é porque você faz coisa, onde eu soltei na análise.
Não é porque você faz coisas sozinhas que você é o rabo da lagartixa. Não é porque você faz coisas sozinhas, porque veja, houve um momento em que talvez você foi colocado nessa posição de ser rabo de lagartixa, que você não tinha como reagir. Hoje você tem condições de reagir. Hoje você pode escolher fazer coisas sozinha sem ele, porque são suas. Você é a lagartixa, não o rabo. E aí na sessão seguinte ela falou assim: já com a posição passada, tomei uma decisão. Falei, ai meu Deus, qual decisão? Ai. Ela falou assim, porque eu queria fazer um curso de cerâmica. E eu combinei, compartilhei isso com ele. Ele falou assim: ah, conheço uma professora ótima. Vamos fazer juntos? E ela falou: não. Você pode fazer curso de cerâmica, mas eu quero fazer o meu curso de cerâmica, eu quero fazer sozinho. E eu falei assim, Jacó, nunca. Uma coisa assim fez tanto sentido, tipo, eu não fazer junto. E não é que eu não amo, é um espaço meu. Né? E ela falou assim que começou a fazer as aulas, assim, nossa, como é bom eu estar aqui fazendo e não ter que ficar toda hora explicando o que eu tô fazendo, como que eu tô fazendo, que eu tô fazendo isso, não tô fazendo aquilo, que eu tô criando, né? Viver o meu processo aqui sozinha. Então, vejam que eu tô trazendo esses exemplos, né? Do filme, né? E tudo mais, de que a memória não é ficar contando o que aconteceu. A memória é o que sustenta o dizer, é o que sustenta o sentir. Né? E a gente recorre muito ao já vivido para tentar significar o que quer que seja. Da mesma maneira que a gente evita certas questões do já vivido, porque significa, a gente tem muito medo de significar isso e descobrir o que vai aparecer. A gente evita, a gente resiste. Eu vou dizer mais, tá? Inclusive, para muitos sujeitos, esse é o limite de uma análise. Quando começa a lembrar de algumas coisas, começa a analisar, opa, vou cair fora dessa análise aqui, não vou seguir, não. Aí fala que tá sem dinheiro, fala que tá sem tempo, né? Na verdade, se trocar dinheiro por tempo, é a mesma coisa. Porque não é isso, né? Tanto que quando alguém me manda mensagem dizendo, que eu vou parar por conta de dinheiro, vou parar. Em análise, né, gente? Eu sempre digo, ótima história, espero você na nossa sessão pra gente poder falar sobre isso. Por vamos falar. Não, não, só venha. Fica preocupado com dinheiro. Não, vem. Vamos conversar. Porque não é dinheiro, não é tempo. Né? Em alguns casos, gente, é claro que tem as questões materiais, né? O sujeito pode até realmente estar com uma questão financeira, mas então vamos conversar sobre isso, vamos ver o que é possível fazer. Por que você não está trazendo isso para mim, que sou seu analista? Por que você não está me falando sobre isso? É a primeira vez que você faz isso na sua vida? Que você resolve uma coisa sozinha porque ela é um problema para você e assim você tirou o mal-estar? Né? Então, a memória, para Freud, o que que é? A memória não é essa linha que eu vou contando. Ah, aconteceu isso, eu vivi isso. É essa coisa que vai marcando o nosso psiquismo. Então, a memória, ela é um conjunto de marcas que a gente passa a vida retomando para tentar significar. Mas o que que é isso? Onde que leva? Né? Então, inclusive, lembrem-se, essas marcas vão sendo constituídas, né? Vão sendo constituídas em nós psiquicamente muito antes de você começar a falar, né? A gente vive diversas experiências que são traumáticas, né? O que que é um trauma, né, pessoal? Uma ruptura. Algo se rompe, né? Então a gente fala um osso, né? Você quebrou um osso, é um trauma. Tem o traumatismo craniano. Alguma coisa se rompe, fratura, uma fratura. Então o que acontece? Algo acontece. Esse sujeito é tomado de uma excitação tal que produz uma ruptura, quer dizer, ele não viveu aquilo. Como ele não viveu aquilo, ele não tem uma marca para pegar como referência e poder absorver isso. Então, por exemplo, sofri um acidente de moto, fui parar embaixo do ônibus. Aí eu pergunto, mas o que aconteceu? Eu não lembro.
Eu perguntava, mas onde que tá a moto para eu ir buscar? Eu não lembro. Você percebe a questão do trauma? É uma descarga energética tão grande de ansiedade, de tudo, que o sujeito não reage porque ele não tem referência disso. O que eu faço agora? Da mesma maneira, quando a gente tem marcas que servem como referência, a gente resgata para tentar significar isso que está acontecendo agora. É o que a gente faz em análise. Mas o que isso te faz lembrar? Isso te leva aonde? Então, de novo, a memória. Já tiveram aquela aula de história ou de literatura que o professor faz a linha do tempo na lousa? Aquilo é uma forma de simbolizar o tempo. É uma forma cartesiana, consciente. A, a memória não é isso para psicanálise. A memória é uma série de marcas, de fraturas, a que a gente vai voltar sempre para tentar significar. Só que às vezes a gente volta para essas marcas, né, pessoal, de maneiras um pouco esquisitas. A gente sofre pra caralho. Ou porque eu não quero abrir mão de uma significação. Minha mãe foi ruim, minha mãe foi ruim, minha mãe foi ruim, a mãe até já morreu. E quem tá ali ressentindo sou eu. Mas peraí, será que dá pra ressignificar? Porque essa ressignificação, meu amor, não tem a ver com a sua mãe, tem a ver com você. Você volta sempre para esse lugar. Você sempre volta para essa marca dessa maneira. E isso afeta os seus outros relacionamentos. Você faz assim com eles também. E aí a gente vai desalienando, né? Desafrouxando um pouco o sujeito. Então, mesmo antes de a gente ser capaz de falar, de adquirir linguagem, essas marcas vão sendo produzidas. Por quê? Porque desde sempre a gente recebe muito mais excitação, não se esqueçam disso, do que a gente é capaz de absorver. Sempre, pessoal. Sempre. E assim, como se já não bastasse, a gente vive em condições de produção em que a gente busca, às vezes, muito, ainda mais excitação, né? Então a gente vai tomar energético, vai encher o rabo de cafeína, né? Vai tomar taurina e vamos tomar Venvance para poder estudar. Eu não tenho indicação de TDAH, vou tomar o Venvance. Vou assistir, mexer no celular na hora de deitar na cama, vou ficar ali ligadão. Ah, nossa, já agora 1 hora da manhã, não dormi, né? Aí toma café de noite, aí vê o celular, aquela luz na tua cara, vai assistir uma série, vai não sei o quê. Então é a sociedade excitada, como diz o Byung-Chul Han. A gente se excita. Quando, na verdade, a vida como ela é, como diz Nelson Rodrigues, já traz pra gente uma excitação desde sempre muito superior à nossa capacidade de poder absorver. E isso pode causar o quê? Pode causar problemas de sono, cardiopatias, questões que são as psicossomatizações. Não é que pode causar, né, gente? Pode intensificar. Tanto que o sujeito às vezes acha que é simplesmente orgânico, uma coisa que é um exercício psíquico. É engraçado, né? A gente reclama de cansaço, tá na hora de deitar na cama e mexer no celular. Porque a gente tá ligado, repetindo, tá? Dito isso, vejam, a memória para Freud, nesse texto aí, que é o bloco mágico, ou nota sobre o bloco mágico, como é que a gente pode resumir? A memória não é linear. A memória não é nem uma narrativa. Gente, contar uma história é uma das maneiras de trabalhar a memória. Ou talvez, eu vou arriscar aqui para vocês dizer uma coisa que eu acho que é interessante. Eu acho que contar uma história é a principal forma da gente fazer uma memória funcionar. A gente conta uma história, né? Onde isso te leva? Ah, eu lembro de quando meu pai, nananá, patati, patatá. Isso que te leva faz lembrar do quê? Ah, eu lembro quando meus pais estavam separando. É uma forma de significar a memória, né? A gente transforma isso numa narratividade, tá? E é sempre importante provocar o sujeito a pensar o quê? Mas como que você chegou a essa memória? Como que você começou a lembrar disso? O que que te fez lembrar disso? Tá? Por quê? Porque da posição de onde a gente está retomando, é muito importante. Porque de onde a gente está retomando
afeta aquilo que eu estou retomando. Então, em outros casos, né, em outras palavras, o que eu estou trazendo como exemplo é o seguinte: se eu lembrar do mesmo acontecimento 50 vezes na minha vida, são 50 retomadas diferentes uma da outra. Eu não estou lembrando da mesma maneira. Eu não lembro da mesma posição, né? Eu lembro a partir de provocações diferentes. E como isso entra, né? Ou como isso a gente pode associar com o filme? Porque é aquilo que a Fernanda Torres disse, né, na preocupação dela de não fazer um melodrama. Não é dessa posição que ela queria rememorar alguma coisa que é um buraco. Olha que interessante, gente. Porque o próprio filme traz no centro um buraco. O que aconteceu com esse homem? Qual que é a história? E é esse buraco que o filme vai voltar, né? E em termos de história nacional, né, a ditadura, mas não só, é um dos buracos com os que estão na nossa memória nacional, que a gente tem que ficar retomando para poder entender o que aconteceu, né? Nesse congresso de Paris que teve agora semana passada, eu fiz uma análise de um romance que ele vai justamente buscar a memória sobre Serra Pelada, porque inclusive a Serra Pelada é um buraco. E é um romance, né, do Ayrton Souza, que ele faz uma coisa maravilhosa. Ele vai contar a vida afetiva dos mineradores de Serra Pelada. Como quem diz, essas eram pessoas, elas sentiam as coisas. Porque eles usavam em Serra Pelada, no Pará, uma substância que chama bamburro, para poder fazer as escavações. Não sei se já ouviram falar de bamburro. E o bamburro, assim como o mercúrio, é altamente tóxico. Então, várias pessoas, elas tinham degenerações neurônicas como consequência desse produto tóxico. E o pai do Ayrton Souza foi minerador em Serra Pelada. E se diziam que ele enlouqueceu, né? Enlouqueceu contra... Não, são trabalhadores que usavam substâncias que eram tóxicas para poder fazer o trabalho, na promessa de conseguir ouro. Então ele vai voltar a esse buraco para falar do buraco emocional desses personagens, para falar de um buraco de como que as tragédias nacionais afetam a vida emocional dos sujeitos. Então, quando a gente fala, já ouviram falar de Comissão da Verdade, né? Que foi fazer todo aquele trabalho sobre a ditadura. O que que é esse buraco? E outro buraco que talvez, né, gente, acho que é o buraco mãe dos nossos buracos, que se chama colonização e escravidão. Que toda a nossa retórica de colonização, de violência e de. A palavra me fugindo, né? Não é só violência, tá? De autoritarismo. Né? É um buraco mãe, digamos assim, que a gente vai voltando. E a gente, vocês já perceberam como que vira e mexe no nosso noticiário, nas notícias que a gente escuta por aí, esses buracos nos assombram? São tempos sombrios, são tempos de não sei o quê, porque é a nossa memória nacional. Então, a própria memória nacional, na maneira como a gente lida com ela, ela é um conjunto de buracos. Tanto que a gente não conta uma história pelo que a gente sabe. A gente pega o que a gente sabe e retorna a história para tentar entender o que a gente não sabe. Eu já entendi, ok. Tem algum filme que vocês amam, que vocês já viram várias vezes, você não cansa de ver? E você fala assim, gente, toda vez que eu vejo esse filme eu pego uma coisa nova. Justamente. Apareceu novo. Ah, eu não tinha visto esse detalhe. Não tinha visto. A própria análise que comecei, que eu só esbocei aqui para vocês, né? Ainda estou aqui. Ela é uma análise que ela foi acontecendo conforme eu fui vendo várias vezes. Aí as coisas, os buracos, a gente vai percebendo, vai costurando, vai juntando. E, de novo, esse trabalho de análise, de memória, é o trabalho que a gente faz no set. A gente vai coletando, vai construindo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado no setting. O que que a gente faz com o material que o sujeito traz? Se vocês anotam, se vocês fazem algum tipo de registro. Eu acho interessante a gente pensar nisso, porque justamente para a gente ir construindo esse trabalho de, sabe, como se fosse um patchwork, assim, você vai pegando esses tecidos e vai. É um trabalho de bordado, eu acho. E o bordado é interessante, por quê? Porque bordado não é que nem liga de aço, né? Que é aquela coisa sólida, né? O buraco, quando a gente pega o bordado, a gente vê ali os buraquinhos, né, entre os fios. Tem alguma coisa ali. Então a análise é isso.
Então, onde a gente vai registrar, onde a gente vai, né, justamente para poder construir esses efeitos de memória, tá? Então, para a gente poder seguir, a memória, ela é um trabalho, né? Ela não é uma linha reta, ela não é nem uma narrativa, né? A narrativa, né, é uma das formas de poder trazer uma memória, né? Ou de tentar significar uma memória. Mas a memória é muito mais aquilo, esse conjunto de buracos, que são essas marcas psíquicas. Então, imagine uma massinha de modelar, né? Então, conforme a gente vai recebendo excitações do mundo externo, né? Essas excitações produzem marcas psíquicas. Mas quanto mais marcas psíquicas eu tenho, né? Menos eu fico sensível, né? Porque, quero dizer assim, porque a partir dessa experiência dessas marcas, eu tenho referências para poder absorver. Só que isso não impede que em momentos diferentes da minha vida, não importa a idade que eu tenha, eu sofra marcas novas, né? As quais eu não sei responder, eu não sei significar, tá? Antes de a gente seguir, alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou fazer alguma observação até sobre o filme ou sobre alguma questão teórica, analítica, pra gente. Alguém gostaria de trazer algo? Ô, Jacob, Pois não. eu gostaria, eu sim, uma dúvida. Quando você falou da memória, né? Que a memória, se a gente traz numa sessão de análise, a gente volta, porque aquela situação que eu estou vivendo, então, aquele trauma, bem dizer, eu estou vivendo aquilo, eu volto nas memórias que aquela situação atual que está fazendo isso comigo, então. Então, a elaboração é eu entender que aquele ponto, como se fosse, bom, o problema está aqui, ó. Isso tudo que faz você ir lá e entendi. Bom, se é isso que eu entendi. A Você, memória, acho que fica. Veja se funciona assim. A memória não é conteúdo. O que eu quero dizer com isso? A memória, ela não é um livro. Você vai colocando ali as histórias. Isso o sujeito faz na análise, né? Ele vai trazendo as histórias. A memória é um conjunto de buracos que são produzidos pelas excitações que esse sujeito passa no seu processo formativo, né? Porque quando você vive uma experiência traumática ou muito intensa pela primeira vez, ela é uma experiência de esburacamento, ela provoca ali um buraco, uma ruptura, né? Que nem esse exemplo que eu dei, você sofre um acidente e se aquele acidente ele te causa um impacto sensível, né? Sensível no sentido físico e psíquico, né? Que você não consegue responder na hora. Às vezes você não consegue responder nem nos dias seguintes, né? Então imagine, por exemplo, né, que a gente vê esses filmes, né, que tematizam a questão da violência sexual. Muitos sujeitos vítimas de violência sexual, eles passam dias, meses, até anos para conseguir falar que sofreu uma violência sexual, porque aquilo causa um buraco. Eu não consigo falar. Aliás, em análise, mais de uma vez eu escutei de mulheres e de homens, depois de muitos anos, assim, né, avançados na idade, 30, 40, 50 anos, é a primeira vez que eu falo sobre isso. Então, a memória é um conjunto de buracos ou de traumas, né, que foram produzidos por situações em que o sujeito não deu conta da descarga sensível que aquilo produziu. Né? Outro exemplo de buraco, né? Essa analisando que traz a separação do pai e da mãe quando ela tinha 8 anos, dessa maneira como aconteceu. Ficou um buraco, sim, né? Que ficou forte nesse buraco? Essa associação com a lagartixa. E que no processo de análise dela foi fazendo muito sentido. Então, a memória não é se um acontecimento levou a esse, simplesmente, digamos assim, né? O sujeito está tentando resolver alguma coisa que ele não deu conta de resolver e que ele insiste em voltar naquilo, né? entendi. Nós temos muitos buracos, né, gente? Muitas marcas minêmicas, concordam? Nem todos a gente fica voltando, voltando, insistindo. Tem algumas marcas, algumas voltas que são estruturantes,
Já ouviu falar de sintoma, né? O que é o sintoma? É aquilo que eu tô insistindo em voltar para tentar resolver alguma coisa que não está resolvida. Que é nessa analisando. Ela tem uma dificuldade de soltar do marido, porque soltar do marido na associação dela era fazer o que aconteceu com o pai e com a mãe. Então tem todo um processo de, no caso dela, soltar do marido quando ela toma a iniciativa de fazer as coisas dela, não é reviver isso. Pelo contrário, é colocar em outro lugar. Peraí. Mas hoje eu consigo responder a isso. Hoje eu consigo, inclusive, escolher ficar sozinha. Então você percebe que esses buracos, eles não são conteúdos por quê? Porque eles podem ser ressignificados, a gente pode ficar voltando a eles. E a gente pode fazer muitos usos, né? Nossa, muito bom. Tem uma coisa tem aquela música da Marisa Monte, que vocês devem que chama depois de sonhar tantos anos, de sofrer tantos anos, esse Uhum. depois. Uma coisa, uma palavra que é muito importante no alemão, que o Freud usa, é Nachtraglichkeit. Nach, para o alemão, é depois. Então, qualquer coisa que aconteça, você só vai significar depois, quando você vai retornar a isso e vai associar com essas marcas psíquicas, que são buracos, são vazias. Nossa, incrível. Então, Jacob, a última questão. No fato da elaboração, então, ali, quando você tem consciência daquilo, eu nomeio e aí entra o processo de elaboração, então. E o sujeito se dá conta de que ele está voltando a alguma coisa que para ele não está resolvida. Nossa, muito E, bom. e a gente pode usar isso para pensar não só a história individual, né, de cada um de nós, mas que nem eu Sim, falei, a própria história nacional, né? Quando a gente olha para um país como o Brasil e até esse filme aqui, por que que um filme como Ainda Estou Aqui, gente, é claro, tem várias questões ali, a atuação dos atores é fantástica, a construção cênica, quando você começa a analisar, é toda sensível, sim. mas eu acredito que o impacto do filme ainda hoje, não é porque, veja, o pessoal fala, é mais um filme sobre ditadura. Mas por que que tem essa repercussão? Porque ele volta numa coisa que é um buraco na história. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Exatamente. E aí? Né? Porque parece que é uma coisa tão assim lá atrás, mas a gente ainda se espanta, porque de ver pessoas que vêm pra mídia falar coisa, mas como é que a pessoa acha que ela pode falar isso de uma maneira tão livre, assim, coisas que são violentas, né, gente? Ainda mais levando em conta a história nacional, Sim. né? Eu tava fiz uma viagem de família agora em janeiro, que eu tava ouvindo no parque, a gente tava na fila da Disney, aquelas filas intermináveis, e aí uma moça brasileira atrás falando assim, que teve um acontecimento no Big Brother aqui, que foi sobre a palavra denegrir. Não sei se vocês viram, que um moço virou pro outro e falou, "Ó, você não pode usar denegrir porque é uma palavra ruim, né? Porque associa negro a algo ruim. Você vê a questão, olha o buraco aí da história. Aí essa moça atrás falando assim, mas o português nem é do Brasil. O português. Eu falei, meu Deus do céu. É uma questão de memória nacional. Não quer dizer que a palavra é ruim em si. Mas quando a gente leva a memória nacional de onde esse sujeito está falando, acontecem associações que podem ser, sim, dolorosas, né? Dentro de uma história mais ampla, que é Nossa, associar negro a algo ruim. Talvez isso não tenha sentido, por exemplo, se eu for para um país como a Alemanha, ali a questão é com o judaísmo, por exemplo. Tanto que na Alemanha, uma palavra que eles não usam é Zahl, né? Que é porco no sentido pejorativo de porco. Por quê? Porque era uma expressão muito usada para se referir aos judeus, então eles não usam. Mas a palavra é do germânico. Não, mas a questão não é essa, é que toca num buraco. nossa, Vocês veem, né? É que nem mulata, vem de mula, criado mula. Então não é que você não possa falar. Eu vou te explicar algo da história nacional. E se a partir disso você continuar escolhendo falar, é uma questão da sua implicação com essa história, é outra coisa. muito bom. Eu nunca tinha pensado nisso. Do jeito que você trouxe aí, foi muito, muito interessante. E a gente vê pessoas falando corriqueiramente situações, mas agora eu entendo. Eu consigo, tá mexendo com algumas questões lá atrás. É uma Ah, identificação. Olha, isso muito mesmo. bom, Jacob. Obrigado. Imagino. Pois Muito não, bom. Miriam. O Jacó, me ajuda aqui, só clarear aqui Claro. na minha mente.
ressignificar é o mesmo que elaborar? Elaborar, tem várias palavras que a gente pode usar, tá? Que eu já vi sendo usadas, né? Ressignificar, deslocar, também é uma palavra que a gente usa, né? O Lacan fala muito em deslocamento, né? Na verdade, o Freud fala em deslocamento, né? Vocês lembram que na interpretação dos sonhos ele fala de condensação e deslocamento, que é o que a gente faz o tempo todo na análise, que é isso que a gente está falando agora. Quando você vê o filme várias vezes, você vai condensando, né? Coisas que você já viu. Vai condensando, vai ficando ali. Mas ao mesmo tempo desloca, aparece uma coisa nova. E é interessante porque deslocar ou ressignificar não significa esquecer o que já foi. Isso Lacan diz é muito interessante, porque fica parecendo assim que uma palavra que a gente não, que é muito complicada em psicanálise, que eu pelo menos não uso, é superação. Porque no imaginário do coach, que a gente não faz coach em psicanálise, né? Superação para assim, ficou para trás, acabou. Isso não existe, acabou. Você pegou aquilo e colocou num outro lugar. Isso tem a ver com luto. Tem um exemplo lindo de ressignificação, de deslocamento no Guimarães Rosa. Se vocês lerem uma novela dele que chama Corpo de Baile. Eu vou dar um pouco de spoiler aqui, que não tem como, gente, mas pra vocês entenderem onde eu quero chegar. E nada disso tira a beleza narrativa do Rosa, porque assim, é maravilhoso. São dois irmãos. Aliás, a narrativa tem vários meandros. Mas, assim, o núcleo básico são dois irmãos, que é o Miguelinho e o Dito. O Miguelinho tem 6 anos, o Dito tem 10. Eles são um em carne. Minha avó falava cu e cueca. Eles são cu e cueca. E onde um tá, o outro tá. E o Dito é uma família muito grande, são muitos filhos. Eles moram no interior de Minas, no norte e no interior, uma região que chama Mutum. E olha que bonito, né? Porque Mutum são dois Us. O lugar onde eles vivem é num vale. E um vale é um buraco. Olha o buraco aí de novo, ó, o Mutum e o U, né? Esse buraco. E aí, como é uma família muito grande, e a relação entre os pais não é boa. É de muita violência dos pais do Miguelinho. E o pai do Miguelinho é muito violento com o Miguelinho também, né? E não só com o Miguelinho, com os outros filhos. E sempre que o Miguelinho quer aprontar alguma arte, ele pergunta pro Dito o que o Dito acha. Então o Dito é meio que um cuidador ali do Miguelinho. Até que há um momento em que eles vão atrás de um macaquinho, acho que é o Mico, e o Dito ele pisa num caco de barro e ele pega tétano. E é uma tristeza, assim, que você vai acompanhando a narrativa, porque é o processo dele morrer. E eles tentam salvar. Gente, é muito bonito. E o Miguelinho fica o tempo todo lá do Dito, né? Aí tem um momento que o Dito. É maravilhosa a cena, assim, né? E a gente volta. É emocionante, né? E o que o Dito diz pra ele ao morrer. E o Miguelinho vive um momento muito depressivo, né? Logo após essa perda. Um momento de elaboração. E aí? E é muito interessante porque tem um momento da narrativa. Aí que eu tô falando da elaboração, do deslocamento. Porque ele poderia ficar nesse lugar. Seria uma possibilidade. Mas um dia ele tá olhando assim pra fora e ele fica na dúvida se ele faz ou não faz alguma coisa. Aí ele falou assim, ele pensa assim, o que que o Dito diria? Na hora que ele faz isso é o trabalho do luto. Porque ele interioriza. Ele pega pra ele, pra poder sair do ressentimento. Porque numa dessas, tem aquela pessoa que fala assim: eu nunca consegui sair da morte do meu irmão. Nunca fiquei. Parece que eu nunca saí daquilo. Ele sai. E dito é o verbo dizer no particípio, né? E aí o Big Lin, ele vai embora de Mutum, ele vai estudar. Como assim? Bom, ele amadureceu ali com a perda. Ele não cabe mais ali, ele vai sair dali. Né? Então é um trabalho de luto. Então, isso é interessante porque, vejam, nesse trabalho de ressignificar esses buracos, porque às vezes a gente vai sempre a esses buracos minêmicos de forma muito sofrida, concorda? Nossa, quando eu vou nisso é um sofrimento, quando eu vou. Será que é possível ir de outra maneira? Né?
Porque não dá para não ir. É seu. Você também é feito disso. Mas será que é possível, e não é de uma vez só, mas ao longo de uma construção, ir de outras maneiras, né? Tentar ressignificar algumas coisas, né? Então, ressignificação, deslocamento, que é uma palavra que eu uso bastante, porque são esses processos que a gente fala na psicanálise de metáfora, que é condensação, e metonímia, que é deslocamento, né? Então, a memória não é. Por que a memória não é uma questão de conteúdo? Porque não é sólida. A memória é um monte de buraco. Então, dá para ir esses buracos de muitas maneiras. É que a gente vai observar na análise, né? Por que que o sujeito vai sempre a esse buraco dessa maneira, não de outra? E vejo o aspecto de deslocamento também, né? Porque lembra do exemplo que eu dei da lagartixa, que ela vai que a separação dos pais é um buraco, que ela sempre retorna. E ela retorna não só. Isso para ela foi uma descoberta em análise. Ela retorna não só quando ela fala sobre. Na relação dela com o marido dela, ela estava retornando. Então, não era só uma questão do que ela estava falando. O que ela descobriu em análise é que era uma questão do que ela estava repetindo. Só que agora na relação dela. Que nem ontem supervisão, né? A moça falando, né? A analista ali na supervisão falando da namorada, o que o cara detesta a mãe, que a mãe é não sei o quê, a mãe é autoritária, ele começou a falar da namorada. A namorada é igual, mano. Igual! E assim, quando a analista pontuou isso, vocês acham que ele gostou? Ele ficou possuído na ragatanga. Como não? São completamente diferentes, que é a resistência. Por que que resistiu assim? Porque ele tá num trabalho de conflito, né? O que que ele tá resistindo a deixar ir essa relação, né, com a mãe, dessa relação de não me amou, né, foi autoritária. E que ele tá tentando resolver com a namorada. Ô, Jacob, qual que é a reação do analista quando ele está nesse momento de negação? Quando muitas vezes essa negação, bom, tem várias maneiras de praticar a negação, né? Inclusive tem um texto do Freud que chama a negação, né? Não sei se vocês já leram. Mas alguns analisandos, eles ficam bravos na análise. Ficam possuídos mesmo, assim, né? E aí eu acho que uma estratégia muito. É uma estratégia, gente, mas o nome disso é transferência. Ele está transferindo para você. Ele quer que você. O que que é transferência? Ele quer que você sinta o que ele está sentindo. Sabe aquela coisa que você tá puta da vida, cheia de ódio. Aí teu marido passa, você xinga ele porque você queria arrancar o mal-estar. Aí depois você viu que fez cagada, de conversar ali, porque você tentou transferir. Só que nessa transferência, no cotidiano, quando alguém tenta transferir com a gente, às vezes a gente vai lá e responde. Aí a bosta é feita, né? Que eu transfiro pra você, peraí, eu transfiro pra mim, nananã. A gente é analista, quer dizer, a gente. Que bom que você pode. Você ficou bravo. Que bom que você pode ficar bravo aqui. É seguro, porque aí ele está aparecendo. Ele está incomodado, né? E muitas vezes ele não aparece. Quando eu falo que ali ele está aparecendo, eu quero dizer, muitas vezes é uma raiva que ele recalca. Porque se ele mostrar em qualquer lugar, de qualquer jeito, ele pode ser mal interpretado. As pessoas podem não gostar mais dele. Ele pode ser demitido, né? E no Mal-Estar na Civilização, vocês lembram que o Freud traz isso, que o que dói no sujeito é justamente isso que ele quer colocar e não coloca. Porque o que é que vão pensar de mim? Né? Que nem aquela pessoa vibes. Já viram a pessoa vibes? Ai, toma todo mundo, gosto de todo mundo. Né? Não tô falando se a pessoa existe ou não. Mas assim, pra onde que vai, né? A frustração? Que que, onde que entra?
Gente, eu falo de frustração não porque a vida é uma merda. Tô falando de frustração porque a gente perde pra crescer. A gente usa essa expressão até pra falar de criança. Já viram alguém falar assim? Nossa, criança perde roupa muito fácil. Por que a criança perde roupa? Pra acontecer o quê? Pra Crescendo. crescer. Ela tá crescendo, né? Aí, como a partir da questão que a Mira trouxe, por exemplo, né? Esse perder ou vai virar uma melancolia, ou vai virar uma depressão, ou vai virar uma outra coisa, que eu vou tentar ressignificar. Ô, Jacó, Pois não. então na análise, este processo de elaborar e de deslocar acontece porque cada vez que ela relembra, que ela volta lá, ela volta de um ponto. Hoje eu me lembro de um lugar. Da próxima vez, Ah, da próxima vez, do lugar onde estou, já parti. Eu volto de outro lugar. exato. E este, então, é esse processo de elaborar, né? É isso? Exato. Tanto tem um texto do Freud que chama rememorar, Repetir, repetir, elaborar. elaborar. Uhum. Porque a gente Eu, vai, quem lembra está elaborando. sim, sim. Mas eu não entendia como que é esse elaborar. Quando você fala que é estar a partir de um lugar diferente, olhar de um lugar diferente, né? Não é nem olhar, é estar, né? Voltar. Deu para eu entender melhor. Por exemplo, Obrigada. a gente como analista, imagina, vai provocando o analisando a elaborar. Porque às vezes ele acha que ele está elaborando, mas ele não está, ele está descrevendo. Lembra aquele exemplo que eu dei do analisando? Eu falei assim, mas você fala pra sua namorada o que você está sentindo? Falo! Eu falei pra ela aquele dia, fiquei bravo. Mas peraí, isso aí é o campo do acontecimento. Mas você explicou pra ela por que que isso deixa você mal? Aí é elaboração. Onde isso te leva? O que que isso te faz lembrar? Né? Onde você. O que que isso se associa? Aí está elaborando. Mas você percebe? Olha que coisa louca e linda, né? Para ele fazer isso com ela, ele tinha que perceber que ele não fazia isso com ele. Mas peraí, eu não tô lembrando, né, de me questionar de onde isso me toca. Que coisa não resolvida, porque às vezes toca na gente, né, pessoal, uma coisa que pra gente não é resolvida. Já que estamos aqui todo no campo midiático, né? Pra quem assistiu Ilhados na Sogra, temporada 2, hoje eu vou assistir o último episódio, hein? Vocês me aguardem. Vou abrir meu vinho, ó, tum, e vou assistir. Tem uma cena de duas sogras que se desentendem, porque uma delas é oriental, chama Caxiura. E a outra zoa o sobrenome, né? Cachuva, não sei o quê. E ela fica muito ofendida. E aí elas brigam porque. E vai para um lado a discussão, né? Porque elas começam a brigar. Não, porque você falou isso em público. E a questão não era essa, inicialmente. Pela falta de comunicação, foi para um lugar que não era o lugar de onde saiu. Depois ela explicou que ela se casou com um cara. E o Caxiura, que era o último nome dela, virou o do meio, porque ela pegou o nome do marido. E quando ela chegou ali no programa, a família não era a família com o nome do marido. Era a família Caxiura, Caxiura é o nome dela. E da ancestralidade dela, porque é uma ancestralidade oriental. Não sei se chinesa ou eu acho que japonesa, tá? Não tem essa lembrança. E para ela, quando a pessoa brincou, não brincou com a palavra, brincou com a ancestralidade que para ela ficou sempre não trabalhada, né? Porque e essa coisa de talvez ter vivido a vida do marido, as referências dela, da avó, nananã. Então mexeu aí. Aí quando elas conversaram, aí ela elaborou. Aí ela foi entregar a elaboração para outra. Eu vou te explicar onde pegou em mim. Aí você entende de onde que você entrou. Porra, eu não sabia disso, me desculpa. E não tem como saber, porque a própria pessoa, para ela saber, é um processo. Sim. Tanto que às vezes a pessoa, mas que você não me disse isso? Porque eu não tinha como te dar o que eu não tinha. Agora que eu pensei, que eu senti, voltei. Então você percebe que a coisa da ancestralidade é um buraco para ela. Tem que voltar, tem alguma coisa ali que não está resolvida. Alguma coisa ali que incomoda, né? E poder assumir esse sobrenome. Né? Algumas pessoas na análise trazem a questão do cabelo. Ah, não aliso mais.
Porque era uma questão assim de assumir o cabelo afro. A moça que trouxe pra mim das cicatrizes dela, que ela teve um câncer, ela fez várias cirurgias que os enxertos precisavam continuar a ser feitos, mas ela tava não querendo. São cirurgias muito dolorosas, né, gente? Depois tem que ficar usando macaquinho, enfim. Mas ela tava e ela tinha uma questão com essas cicatrizes, que era uma coisa que ela e de assumir esse corpo com cicatriz, né? Assumir o corpo gordo, quer dizer, é uma coisa que não está resolvida. E assim, é muito campo de superfície, assim, porque ele tem preconceito consigo mesmo. É uma maneira de elaborar, mas o negócio é mais embaixo. Onde isso toca? Onde que se, né, a questão de ser gordo, ou ser magro, ou ser negro, ou ser oriental, onde isso toca? Onde isso te leva? O que você está tentando resolver que não está resolvido? E quando analisando, né, que é a pergunta da Cleusa, fica bravo, é porque ele tá tentando não resolver, né? Ele tá tentando tirar esse mal-estar que tá ali. Aí ele explode com o analista. E aí, o que a gente faz? A gente acolhe. A gente acolhe, né, aquilo que o Winnicott fala até do holding, né? A gente segura ali, faz uma função de cuidado. Alguns chamam de função materna, né? Eu chamo de função de cuidado. Mas depois, com a elaboração, a gente vai fazendo a elaboração. A elaboração é, vamos ver se esse limite aqui a gente pode tirar, esse limite a gente pode ampliar, né? Tanto que uma questão muito importante para o sujeito é ele entender os seus limites. Será que eu posso aumentar esse limite? Tanto que o sujeito tem questão com limite, né? A border é o border line. Ele tem dificuldade com limite. E aí é um trabalho para a gente elaborar junto com ele. Olha, mas será que isso aqui a gente pode ver de um outro ponto de vista? Será que isso aqui pode. Não é dizer para ele que ele tá mentindo. Ele não tá mentindo, ele tá falando como ele tá sentindo. Mas será que dá para ver? Será que há outra possibilidade? E quantas vezes em análise, né, a gente provoca, analisando, a torcer e ver o buraco de outro ponto de vista, e fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. Mas será que ela ficou brava porque isso toca nela num ponto muito doloroso? Mas porque ela falou comigo de um jeito. Não, calma. Falou. Mas onde será que isso toca o outro? Eu não pensei. Agora que você pensou, a questão é: o que que você vai fazer com isso? Que é a questão da Eunice. O que que eu vou fazer com isso? Tanto que vocês viram no filme que ela não sabe se às vezes ela conta a verdade pros filhos. Se ela mente. Tem uma hora que ela mente, né, no filme. Que ela inventa a carta. Uma continuação da carta. Porque a filha tava na Inglaterra, né? Tava em Londres, acho que é a mais velha, que eles mandam ela pra lá. Que eles tinham medo dela ser perseguida, e na verdade acaba sendo o pai, né? O primeiro. E a mãe inventa um final pra carta. E aí a outra filha cobra, né? Mas por que você mentiu? Então o que que eu faço, né? E ela vai vendo, bom, talvez mentir não seja a melhor coisa. A questão não é se eu vou mostrar pra eles a verdade, é como eu vou fazer isso, né? Aí vai ter que mudar, vai sair da. Aí vocês vejam, né? A mudança da cidade com praia para cidade para selva de pedra, né? Porque era até uma questão econômica, de novo, e que ela vai estudar, questão jurídica, enfim. Eu queria provocar vocês o seguinte: o filme da semana que vem também tem uma questão de memória muito forte, mas ele também tem a questão racial muito forte. Não sei se chegaram a assistir, tá? É um filme da Netflix, é uma produção do Netflix. E vou dizer pra vocês, quando eu assisti esse filme, vou falar da minha experiência, tá? Eu assisti Batalhão 6888. Quem já viu esse filme? Ah, assiste o Netflix, gente. Quem não assistiu, quem assistiu. Mas qual que é o que eu tô provocando, né? Vocês conseguem ver esses elementos de hoje nesse filme também. Da memória, do buraco, disso que a gente fica retornando. E é um filme, assim, que, assim como de maneiras diferentes, assim como eu ainda estou aqui, me emocionou muito. Tem cenas ali que são muito emocionantes mesmo, assim, tá? Tudo bem?
Porque a gente vai fazer uma ponte com a semana que vem. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Agora vocês vão elaborar, né? Ô, Jacob, eu vou perguntar uma coisa nada a ver. O Anderson tá Não, bem? tá bem, já reclamou bastante. Quando a pessoa reclama, que tá bem. Já tá Então tá, ótimo, então. tá. É que agora, como ele não quebrou nada, os órgãos, né? Que a gente tem aquela coisa de fazer ressonância, ver se aconteceu, não aconteceu nada. Mas agora é aquela dor muscular, que você imagina a porrada, né? Atenção A moto também. passou 10ª melhor, graças a Deus. Essa Deu moto aí, perda não quer saber de total? moto. Ah, se não deu, eu vou dar. A moto é Não perigoso quero mesmo. saber. Olha o meu buraco. Como é que eu vou resolver o buraco? Não quero saber dessa demais moto. Pelo amor de Deus. Vai de charrete, vai de tapete, mas não vai de Vai a moto. pé, Vai a pé, não vai de moto mais. Ai, não, gente. é um Bom, perigo mesmo. muito obrigado pela Manda um presença de beijinho para ele. vocês. Pode deixar, mando. Se cuidem. Quem não assistiu Batalhão, assista, que é um filme muito bonito. Tá bom? Um Bem abraço, contemporâneo. viu? Tá bem. Outro, gente. Tchau, Beijo grande pra Anderson. Boa vocês. noite. Tchau, Tchau, Beijo. tchau. tchau.